Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Acabou a Democracia no Brasil. É um vídeo do canal Plano Piloto, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. O canal Plano Piloto é um canal que faz uns vídeos com muita qualidade, eu curto bastante. Então passem por lá no vídeo original e deixem lá um apoio. E vamos lá ver aqui então se acabou mesmo a democracia no Brasil. Eu sei que isto é um assunto que está a ser muito falado atualmente no Brasil, muito por causa dos acontecimentos que aconteceram há uns dias nos Três Poderes, não é? Em Brasília, na Praça dos Três Poderes, se eu não me engano. E é isso, pessoal. Vamos lá ver aqui então o que é que se passa e ter aqui um esclarecimento melhor, porque o Plano Piloto normalmente faz estes vídeos sempre com muita qualidade, então eu estou aqui à espera para ver o que é que vai vir daqui, ok? E tenho a certeza que vai ser uma boa forma de eu me informar sobre o que é que se está a passar, com mais detalhes. Enfim, é isso. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário, passem por lá. E é isso, pessoal. Vamos lá então aqui ao que interessa. Bora lá. Vamos lá então a isto. Acabou a democracia no Brasil? Bora ver. Alô, YouTube! Com o resultado das eleições e os acontecimentos recentes, eu vi algumas pessoas falando que a democracia no Brasil voltou e outras falando que ela morreu ou vai morrer. Quando a gente fala com pessoas dos dois lados, a gente vê um chamando o outro de risco à democracia. E isso me faz perguntar, será que a gente estava ou a gente está em risco de perder a democracia aqui no Brasil? Bora. Boa pergunta, né? Pois, isso aí é complicado, né? Mas isto também depende muito da opinião das pessoas, né? Porque para algumas pessoas democracia é uma coisa e para outras é outra. Tanto que se vocês forem ver, quase todos os países do mundo dizem que são democráticos. Mas nem todos são mesmo. Então, opá, não sei. Eu acho que isso depende mais da opinião de cada um. Do que outra coisa. A democracia em si é uma coisa muito abstrata, né? Se nós formos olhar para as coisas de maneira mais relativista, né? Tipo, tendo em conta a opinião das pessoas, nós vamos ver que a democracia é uma coisa muito abstrata, porque algumas pessoas dizem que é uma coisa, outras dizem que é outra, então, não sei, é complicado. Eu acho que a democracia deve ser um sistema de vários partidos, em que todos eles têm a hipótese de vencer. Eu acho que isso seria mais ou menos uma democracia relativamente aceitável. Claro que convém que exista liberdade de expressão, convém que exista liberdade religiosa, esse tipo de coisas eu acho que é essencial que existam, entre outras, né? Direitos de minorias, igualdade entre homens e mulheres, esse tipo de coisas eu acho que são essenciais numa democracia, mas lá está, é o que eu digo, a noção de democracia varia muito de pessoa para pessoa e de país para país, portanto não sei. Vamos ver. Se vocês sonham um dia conseguir ganhar dinheiro através da internet e trabalhar a partir de casa, eu recomendo-vos o meu novo canal, o canal Negócios e Cenas. É o primeiro link do comentário fixado. Passem por lá, tem lá várias dicas sobre como crescer no YouTube e como ganhar dinheiro através das redes sociais e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, já sabem, cliquem no primeiro link do comentário fixado e inscrevam-se. Descobri. Já falamos disso em outros vídeos, mas o que é democracia? Parece uma pergunta fácil. Aquele sistema em que o poder está com o povo. Eles que mandam. A própria palavra quer dizer poder do povo. Mas Exato. no vídeo que a gente falou sobre as eleições por sorteio, que aliás eu super recomendo você assistir se ainda não fez, para ver como que a gente poderia eleger políticos por sorteio e resolver os maiores problemas de corrupção do Brasil, nesse vídeo a gente também viu que democracia é uma coisa diferente dependendo de quem você pergunta. Se os gregos antigos vissem a gente hoje em dia, eles iam falar que a gente não vive uma democracia, e sim uma oligarquia. Somente aqueles que têm mais dinheiro ou popularidade... Pois, a oligarquia é o poder de poucos, né? Eu também já ando a aprender algumas coisas com os vídeos do Plano Piloto. Mas a verdade, a oligarquia acho que é o poder de poucos, que é basicamente quando o poder está concentrado na mão de um grupo restrito, né? De pessoas. Ou seja, não é de uma pessoa só, mas também não é do povo, é de um grupo pequeno de pessoas, basicamente. que mandam no país. E isso não é poder do povo. Exato. Os Estados Unidos, quando eles ficaram independentes, já se achavam mega democráticos. Mas, se formos olhar... Não eram, com certeza não eram. Escravos e mulheres não podiam participar da política. Pois. Hoje em dia, se tivesse um país assim, ele não seria considerado uma democracia. A Coreia do Norte também se diz ser uma. Afinal, o próprio nome do país diz República Popular Democrática da Coreia. Mas, se a gente for comparar com aqui o Brasil, a gente vê muitas diferenças. Uma das grandes é que aqui a gente é livre para pelo menos sair do país tranquilamente, sem medo de levar tiro na fronteira. E também, se a gente quiser, a gente pode se candidatar e ter ideias e promover ideias diferentes, que não seja aquele do partido que está no poder, entre outras coisas. A Rússia também se diz uma democracia, mas ano passado, Exato. durante as eleições,
Olha só esse post da Olga, aquela russa que a gente entrevistou uma vez aqui. Quando um russo vê que tem mais de um candidato na eleição para presidente no Brasil, parece que o Belarus brasileiro é pode outro país tudo. que se diz uma democracia, mas também Pois é, assim, a Rússia é tipo uma oligarquia, não é? Eu acho que é isso. Porque basicamente o poder está na mão de poucos. Eu acho que não está exclusivamente na mão do Putin, mas está na mão de um grupo pequeno de pessoas. Pelo menos é isso que eu acho, não sei, é isso que eu vejo. Mas não tenho bem a noção, né? Não estou na Rússia para saber. vamos lembrar daquela conversa que a gente teve com a Volha de Belarus. E eu lembro quando já em 2012 tinha primeiras eleições que eu acompanhei aqui. Eu lembro que a gente pegou o táxi no dia das eleições de noite para algum lugar e a gente estava indo e estava falando sobre a votação na rádio. Tava tipo 7 da noite e ninguém sabia quem ia ganhar. Eu falei, gente, isso não é possível. Mas em Belarus, você sabe quem vai ganhar as eleições antes da data das eleições. Pois é sempre o mesmo presidente, né? É sempre o mesmo que ganha. Acho que é o mesmo presidente que tá no poder desde a independência, não é? Eu acho que é uma coisa assim. Eu tinha naturalizado isso tanto, mesmo eu sempre lutando contra isso, mas é muito difícil acreditar quando você vê isso acontecer. Pois é, os dois e outros países, assim como Angola, que praticamente só tem um partido que manda, Irã, que vive uma democracia, o Reino Unido, que tem uma família real, a China, que só tem um partido, os Estados Unidos, que tem um congresso, a França, que tem um presidente e um primeiro-ministro. Quem que tá certo? Ou será que todos estão errados? Pois é, que todos dizem que são uma democracia, portanto é complicado. Qual é a democracia certa ou qual é a verdadeira democracia? Será que existe verdadeira democracia? Complicado, né? Quem que realmente é uma democracia? Para a gente saber o certo, a gente precisa definir melhor o que é democracia, além de só falar que é poder do povo. Porque tem muitas maneiras que você pode tentar interpretar isso. Exato. O que o país deve ter ou fazer para que isso aconteça, para que o povo tenha poder? A definição que eu gosto bastante e uso aqui no canal é: democracia é um sistema político onde os líderes são eleitos em um processo competitivo de multipartidos e multicandidatos, onde partidos de oposição têm a chance legítima de obter poder ou participar do poder. Exatamente. Vamos dissecar essa frase. Sistema onde os líderes são eleitos. Legal, então tem que ter alguma forma de eleição para escolher os líderes. Isso desqualifica aqueles que passam por herança, por exemplo, ou aqueles que tomam poder. Não importa, nesse momento, o método de eleição, majoritário, plural, proporcional, ranking e vários outros que a gente já falou aqui também no canal. O que importa mais é a próxima parte da frase. Essa eleição tem que ser um processo competitivo de multipartidos e multicandidatos. Isso quer dizer que as eleições têm que ter mais de um candidato e um partido, mesmo aqueles que pensam diferente de você, contanto que suas ideias não sejam para destruir esse sistema. Eu sei que isso parece óbvio, mas muitos países que se dizem democráticos, isso não é o caso. Lá não só existe um partido e muitas vezes um candidato. Pode até ter outros partidos, mas eles não podem desafiar o poder do partido top. Pois, e depois também é aquela coisa, né, que se fala muito, que basicamente normalmente os países que mais dizem que são democráticos são aqueles que menos são, né? Tipo, quando, sei lá, tipo República Democrática do Congo, vocês vão ver e não é democrático. Tipo, esses países que têm nomes com a palavra democrático, normalmente são países que não são muito democráticos, enfim. Vivem sob o controle do partidão. Quando as pessoas votam em muitos desses países, é um voto mais simbólico. Elas não podem votar no cara da esquina que quer ser presidente. Por causa disso, alguns outros países se desqualificaram e não são uma democracia de acordo com essa definição. Mas ainda não acabou. Os partidos de oposição, eles têm que ter a chance legítima de ganhar ou participar do poder. Então não adianta só você ter eleição e falar aqui a gente tem, olha que bonitinho. Essas eleições têm que ser justas. O pessoal da oposição tem que ter chance de ganhar, ou também tem que ter chance de participar do poder. É aí que a Rússia e Belarus se desqualificam, por exemplo. Eles dizem ter oposição, mas aquela oposição não tem a menor chance de ganhar. Eles existem mais para mostrar para o mundo que lá eles têm outros partidos, oposição. Então eles são uma democracia. Por favor, não me sanciona. Mas, de acordo com a nossa definição, eles não são. Agora, países que responderam sim para todos esses requisitos, a gente pode dizer que eles são uma democracia, de acordo com a nossa definição. Mas mesmo assim, se a gente comparar o Brasil com outros países por aí, a gente vê que ainda tem bastante diferença. Não só como as coisas são organizadas, mas também no tamanho e na força dessa democracia. Como que a gente sabe quem tem uma democracia mais forte que o outro? Para medir isso, tem uma maneira que eu gosto, que é vendo a liberdade do país. Quanto mais o povo é livre, teoricamente,
mais o país é democrático. Porque lá... Exatamente, né? Tipo, quanto mais as pessoas têm o poder para escolher livremente aquilo que querem da sua vida, supostamente mais democrático o país é, porque uma das questões fundamentais da democracia é existir liberdade, não é? Não só liberdade política, mas liberdade no geral, nos vários aspectos da vida. Todo mundo pode falar o que quiser, pode ter oposição, pode formar um partido, pode tentar concorrer às eleições, pode ter opiniões diferentes, etc. Tem 2 indicadores para a gente saber quem que é mais livre que outro: liberdade civil e direitos políticos. O que é isso? Liberdade civil tem mais a ver com a nossa liberdade de fazer ou ser o que a gente quiser. Tem basicamente 5 aspectos principais: liberdade de expressão e crença, ou seja, as pessoas podem se expressar e acreditar no que quiserem. Exato. Liberdade de mídia, ou seja, as mídias, TV, rádio, internet, jornal, são livres. Um repórter pode criticar o governo, pode elogiar, pode ser contra, a favor, investigar, fazer perguntas, etc. Associação quer dizer que as pessoas podem se organizar, formar partidos, grupos civis, sindicatos, etc. E Estado de Direito, as instituições funcionam, ninguém é acima da lei. Todo mundo tem os mesmos direitos. Os juízes são independentes para julgar, seguindo as formas da lei. Todos os grupos, homens, mulheres, negros, brancos, gays, héteros, todo mundo tem o mesmo direito. Por último, liberdades individuais, que quer dizer que as pessoas podem se mover para onde elas quiserem. Podem organizar seus negócios, podem ter suas propriedades, direito a ter família, se casar com quem quiser, trabalhar, viver, etc. Agora, direitos políticos têm mais a ver com a nossa liberdade de participar da política no país. E tem 3 aspectos principais. Primeiro é o processo eleitoral. Isso quer dizer que existem eleições no país, e elas são justas para o poder executivo e o legislativo. Número 2, participação. Ou seja, todo mundo pode participar, se candidatar, organizar um partido, formar oposição ou fazer parte do governo. Ideias diferentes podem ser ouvidas sem perseguição. E número 3, função do governo. Isso é como que funciona o governo. Se ele é transparente, se tem corrupção, se é fácil ou difícil de caçar aqueles que cometeram crimes, se o novo governo eleito consegue tomar posse e governar, sem que ninguém impeça de uma maneira inconstitucional, etc. Exato. É importante a gente lembrar que essas liberdades, elas devem existir numa democracia, mas mesmo assim, devem ter um limite. Elas não podem, por exemplo, infringir outras liberdades civis e direitos políticos das outras pessoas. Por exemplo, a gente tem a liberdade de se mover para onde a gente quiser, mas isso não quer dizer que eu posso entrar na casa de alguém, sem permissão, ou infringir a movimentação de outras pessoas. Eu não posso... Exato, é aquela coisa, não é? A tua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, não é? É basicamente isso. Posso chegar e começar a quebrar as coisas dos outros, ou coisas públicas, só para mostrar meu ponto de vista. Eu posso falar o que eu quiser, posso organizar partidos, posso fazer uma oposição, mas não quer dizer que eu posso falar ou organizar movimentos que são violentos, ou contra a existência da vida de alguém ou de um grupo. Outra coisa importante a gente pensar é que esses indicadores, eles são frios. Eles não se importam se você gosta daquele líder daquele país, ou do país mesmo, ou do partido que está mandando lá, da causa que eles estão por trás disso, blá blá blá. Não importa. Se você não tem uma dessas coisas, a sua pontuação, a sua democracia fica mais fraco. E ponto. Por exemplo, a ditadura militar. Quando eu falo sobre isso, sempre tem gente no comentário que fala: não é ditadura, é regime. Gente, mesma coisa. É um governo que não uma ditadura e um regime é a mesma coisa, é literalmente o mesmo, tá certo. Democrático. Só olhar essas nossas definições aqui. Você não podia falar o que quiser, porque até as músicas eram censuradas. A mídia não podia falar o que quiser, os repórteres não eram livres para questionar, alguns até sumiram. Não tinha liberdade de associação, porque você não podia fazer seu partido, ou sindicatos. Tinha épocas que até não podia se reunir. Se você fosse considerar... Eu acho que a ditadura militar no Brasil foi muito parecida, eu não sei, mas eu acho que teve muitas semelhanças com a ditadura portuguesa, a ditadura do Estado Novo em Portugal, que acabou em 1974. Eu acho que era muito parecido, mesmo tipo a forma de governo, a maneira como a repressão funcionava, a censura, era tudo muito parecido, acho eu. Do inimigo, você não tinha liberdades individuais, o que fere também o Estado de Direito. Isso só esse lado. Os direitos políticos também eram limitados. Teve presidentes e outros políticos, como governadores, que foram escolhidos sem eleições. Muitos políticos que se opunham foram caçados. O Congresso foi fechado algumas vezes. Além de só poder ter um partido para formar a oposição, se esse partido começasse a ganhar mais influência, mais poder, eles mudavam as regras do jogo para eles continuarem permanecendo no controle. Então, pois, a jogada clássica das ditaduras, não é? Ponto. Não tinha esses atributos, ou seja, não era uma democracia. E como que a gente está então no Brasil hoje em dia?
Bem, felizmente, já fizeram esse trabalho para nós. O site do Freedom House, ele usa essas definições e dá uma pontuação de 0 a 100 para todos os países. Países com a pontuação entre 0 e 39 são considerados países não livres, ou seja, provavelmente eles não são uma democracia. De 41 a 69 são parcialmente livres, ou seja, eles podem até ser uma democracia, mas é uma democracia bem falha. E de 70 a 100 são livres, ou seja, são países que têm uma democracia plena, mas mesmo assim, alguns são mais fortes que outros. Um exemplo de não livre seria a China. Por quê? Lembra das nossas definições? Mídia, até mesmo a internet é controlada, crença oprimida, muitos grupos religiosos de minorias são perseguidos, já teve templos destruídos, etc. Direitos políticos também. Você não pode formar um partido que quiser, ou ser uma oposição que desafia o partido do poder. Por causa disso e outras coisas, a China tem uma pontuação bem baixa, de 9, sendo considerado um país não livre. Outras pontuações baixas incluem a Arábia Saudita, Cuba, o Irã, Angola, Rússia, Venezuela e outros. O mais baixo de todos é a Síria, com apenas 1 ponto. Pois, mas a Síria também é uma situação difícil, porque eles estão em guerra civil, ditadura, já tiveram o Estado Islâmico também, acho que agora já não tem, acho que já foi extinto o Estado Islâmico, mas é um país que é uma ditadura e está em guerra civil ao mesmo tempo e tem várias fações nessa guerra civil. Complicado. A Síria é praticamente o inferno na Terra, não é? Vou deixar o link aqui do site na descrição, se você quiser dar uma olhada com mais calma. Um exemplo de um país parcialmente livre é a Ucrânia, que sofre muito com corrupção, perseguição de minorias, ataque de jornalistas, e isso tudo antes de começar a guerra. Outros em amarelo são a Índia, México, Moçambique e Indonésia. Felizmente, o Brasil se enquadra no verdinho, ou seja, um país livre. Mas, olha, a gente está perto da marca do amarelinho, com pontuação de 0. Ok, mas o Brasil então ainda é um país livre, ok? Então isso justifica, isso responde basicamente à pergunta, não é? Ou seja, então é uma democracia, sim, o Brasil. 33. Apesar de termos muitas liberdades, eleições, todo mundo pode participar, apesar dos problemas, as nossas instituições são mais fortes comparado com vários outros países, a gente mesmo assim perde bastante ponto por causa da corrupção, da perseguição de jornalistas que ainda existe, ainda mais aqueles que querem investigar casos de corrupção, e uma polarização que está tão forte que acaba causando disseminação de fake news, discurso muito agressivo. Bolsonaro levou facada em 2018, nos anos das eleições, petistas foram mortos, bolsonaristas agredidos, sem contar com a evasão... Pois é, mas as eleições no Brasil são sempre muito violentas, isso aí é uma coisa que eu já reparei, há sempre casos de violência nas eleições do Brasil. É uma coisa que aqui, por exemplo, não costuma acontecer em Portugal, pelo menos até agora, né? Espero que continue assim. Brasília que teve esses dias atrás, com pessoas quebrando tudo, invadindo prédios, pedindo intervenção militar. Tudo isso machuca a nossa pontuação. E como é que eles chegaram nesse número específico? Bem, ele é dividido entre direitos políticos, com o máximo sendo 40 pontos, e liberdade civil, com o máximo sendo 60 pontos. E aqui estamos com 31 e 42. Para chegar nesse número, eles fazem algumas perguntas, e dependendo da resposta, recebem um ponto mais alto ou mais baixo. Aí no final, soma tudo. Se a gente fosse ler tudo, a gente ia perder muito tempo aqui. Então eu prometo que vou fazer em breve uma live em que a gente junto vai ler tudo aqui, eu vou traduzir para vocês e a gente vai saber por que a gente tem pontuação de 73. E vamos ver se a gente concorda ou não. Tudo bem se a gente não concordar. Como eu falei já várias vezes, você não precisa concordar com tudo, com todo esse método. Faz parte, bem-vindo ao mundo de ciências políticas, que não é uma ciência exata. Mas só porque você não concorda... Pois é, mano, é uma ciência humana. As ciências humanas causam sempre muitos problemas, né? Porque basicamente mudam consoante a pessoa que está a interpretar as coisas. Então é muito complicado. Ou algumas coisas, não quer dizer que o negócio inteiro é errado, é do mal, é nossa, é um jeito para controlar o universo, sei lá. Então, a democracia do Brasil está em risco. Se você vê algum político ou alguma instituição, mesmo se for uma instituição política, que começa a ferir alguma dessas liberdades que a gente falou, a nossa pontuação vai diminuir mais ainda. Ou seja, a nossa democracia vai ficar mais fraca. Então, o que a gente tem que fazer é cobrar esses direitos para que eles sejam garantidos e fortalecidos. Nenhum governo ou político ou partido no Brasil vai chegar e falar: gente, agora a gente não é uma democracia mais, tá? Ou gente, vamos tirar essa democracia e colocar outra coisa melhor, ok? Pois, é claro que não, né? Porque isso ia soar muito mal, para não falar nas sanções internacionais que o país iria levar logo, né? E da contestação das pessoas também, né? Como é óbvio. Isso não... Ninguém vai fazer isso, como é óbvio. Ou seja, se alguém quiser alguma vez implantar uma ditadura, não vai dizer, né? Não vai dizer que vai fazer isso, como é óbvio. Nem mesmo a Coreia do Norte fala que eles não são uma democracia. Então, ninguém se diz depender de quem tá no poder, não é uma democracia. ou quem for entrar no poder, tudo que eles fizerem
eles sempre vão estar falando que é pro melhor da democracia. Claro. E sempre o discurso deles vai ser bonito e vai parecer justificável o que eles estão fazendo. Por isso que eu falo, gente, ignora o que eles falam um pouco e vamos prestar atenção mais nesses fatores aqui, nesses indicadores. Se o que eles estão fazendo, se o que eles estão falando, o que eles querem fazer, se eles infringem ou atacam uma dessas liberdades aqui que a gente falou, então eles estão ferindo a democracia. Não quer dizer que imediatamente a gente vai virar uma ditadura, mas a gente vai perdendo ponto, vai perdendo, até que um ponto a gente vai chegar a ser considerado como um país semidemocrático e ficar no amarelinho aqui. Ou até, quem sabe, se a gente perder bastante, a gente vira um país aqui em roxo, virando autocrático. Se você venceu a eleição, cobre seus líderes mesmo assim. Não siga cegamente. E preste atenção no discurso dos líderes que você gosta, se eles estão indo contra ou a favor dessas liberdades aqui. Mas se você perdeu a eleição, faça também oposição. Mano, é sempre muito importante questionar tudo o que os políticos fazem. Eu acho que isso é uma das principais coisas que se deve fazer. Independentemente de nós gostarmos dos políticos ou não, nós temos sempre que questionar aquilo que eles fazem e tentar analisar ao máximo as coisas que acontecem, porque basicamente os políticos podem ter interesses que nós não sabemos, né? E podem estar a fazer coisas que nós não sabemos. É sempre muito importante prestar atenção àquilo que os políticos fazem e tentar questionar ao máximo todas as ações deles, porque afinal eles estão a agir pelos cidadãos, né? Portanto, convém que os cidadãos saibam o que é que eles estão a fazer. E também, fique de olho nessa pontuação aqui, mas por favor, sem quebrar as coisas. E o que você acha? Quem tem a melhor definição de democracia? Talvez seja ninguém. Talvez a gente Olha ainda não Portugal chegou no nível ali. ideal ainda. É bem provável, na verdade. E como é que seria esse nível ideal? Deixem nos comentários aqui o que vocês acham. E por enquanto vou ficar por aqui. Até a próxima. Muito interessante, mano, é isso. Deixem um apoio aqui no canal do Plano Piloto. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Passem por lá, deixem lá um like, digam lá que vieram por mim. Isso é muito importante. E já agora ajudem-me a mim também. Se ainda não forem inscritos aqui no canal, pessoal, inscrevam-se aí, cliquem no botão vermelho e deixem um like se ainda não deixaram. Não se esqueçam do like, é muito importante. Já agora, se quiserem também ativar as notificações para não perderem nenhuma novidade, façam isso. Eu trago vários vídeos aqui neste estilo. Eu acho que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Parece que o Brasil ainda é uma democracia. Parece que ainda é, e eu espero que continue a ser, né? Pelo bem de toda a gente. Eu acho que não há nada mais importante num país do que a liberdade e a democracia. Enfim, é isso. Muito, muito obrigado a todos pelo apoio, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.